Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida e também na sua família. Nós já estudamos a lição de número 1, o valor dos bons conselhos, a primeira lição desse trimestre, que é um trimestre que nós estaremos estudando sobre o livro de Provérbios e também o livro de Eclesiastes, dois livros dos chamados livros poéticos, devido ao gênero literário dos livros poéticos. Muitas vezes as pessoas tendem a entender que esses livros não trazem muito ensinamento no sentido moral, no sentido ético, mas nós vamos ver que nesses livros, ao contrário do que muitas pessoas pensam, orientações a respeito de uma vida cristã, de uma vida moral, de uma vida ética, como nós já vimos na lição de número 1. Nós iremos ver nessa lição, a lição de número 2, já um dos primeiros conselhos que estão presentes no livro de Provérbios, que se refere ao adultério. O tema da lição 2 diz advertências contra o adultério. O livro de Provérbios, nós vemos que em vários capítulos, em vários textos, o autor traz algumas orientações, alguns conselhos para se evitar o adultério. Então, nessa lição nós vamos ver por que este assunto é tão tratado no livro de Provérbios. Quais as causas que levam ao adultério? Quais as consequências e os transtornos que traz para a vida de uma pessoa ou para uma família? O povo hebreu era regido pela obediência à aliança que esse povo tinha com Deus. E o livro de Provérbios, ele vem esclarecer que essa obediência a essa aliança, ela se resume no temor ao Senhor. O temor do Senhor, que tem um significado de ter medo de desagradar a Deus. Ou seja, a pessoa que busca obedecer e buscar a vontade de Deus e ter experiência com Deus. O temor do Senhor como um conhecimento experiencial de Deus, ter um relacionamento com Deus. Nós vemos isso em Provérbios 2, 5 e 6 e também no próprio livro de Oséias 6, 1 a 3, que fala muito sobre o conhecimento de Deus, que trata-se no original do conhecimento experiencial com Deus, ter essa proximidade com Deus. E somente as pessoas que temem ao Senhor é que encontram o tesouro da sabedoria no sentido bíblico. A prática da justiça e do direito com o próximo tem um caminho, trilha pelo caminho da sabedoria. O relacionamento entre o homem e a mulher é um dos temas predominantes no livro de Provérbios, conforme já mencionei. Nós vamos ver que tanto o relacionamento familiar, mas no relacionamento entre os cônjuges, isso está sempre presente, uma preocupação que nós vemos nesse livro. O livro de Provérbios encontraremos também os conselhos da sabedoria bíblica que previne contra as ilusões e artimanhas do adultério. Esse livro chama a atenção tanto do jovem como do adulto sobre essa ilusão que é a busca do prazer por simplesmente ter prazer. Mas nós vamos ver que isso é algo muito sério e que nós temos que tratar com a seriedade que lhe é necessária. O primeiro tópico da lição, o adultério e a sexualidade humana. Faço aqui uma alteração no título da revista por achar que fica mais apropriado. O conceito da palavra adultério. A palavra adultério, ela origina-se do latim adulterium, que quer dizer dormir em cama alheia. Esse é o significado original da palavra, dormir na cama de uma outra pessoa. Já traz aí o sentido do que é o adultério. A relação sexual entre uma pessoa casada com aquela que não é o seu cônjuge. Então, é um significado também, uma tradução do que é o adultério. Condenado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos várias citações aqui que deixa claro que o adultério ele é condenado na Bíblia, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E nós vemos que a sexualidade, na realidade, é uma dádiva divina. É algo abençoado por Deus. Hebreus 13, 4 e 1 Pedro 13, 7 diz que a sexualidade é algo honroso e nobre, desde que esses estejam dentro do limite conjugais, como nós vemos em Provérbios 5, 15 e 23 e 18 e 22 também.
a sexualidade, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, como algo abençoado e criado por Deus para que esses possam ser felizes e desfrutarem do prazer que isso lhe proporciona. A Bíblia recomenda, ela orienta que isso esteja dentro dos limites do casamento para que esse relacionamento, esse ato possa trazer não somente o prazer, mas também uma felicidade tanto para o casal como as pessoas que estão relacionadas, que estão próximas a esse casal. Sem a presença de Deus, o casal torna-se vulnerável. Por isso é importante o casal buscar a orientação divina e a presença de Deus dentro do seu relacionamento, tendo isso como uma bênção de Deus. Existem muitas pessoas que, infelizmente, entendem que o relacionamento sexual, a sexualidade, é algo mal, é algo mal. Pelo contrário, é algo abençoado por Deus. E as pessoas muitas vezes não desfrutam desse relacionamento. Muitas pessoas entendem que esse relacionamento é algo mal, mas pelo contrário, é algo abençoado por Deus e o casal deve desfrutar deste momento. A presença divina ajuda a suportar as crises. Então nós vemos que um casal que teme a Deus, que busca a Deus, está presente nesse relacionamento, ele tende a enfrentar as dificuldades que surgem naturalmente no casamento, no relacionamento das duas pessoas. Nós vemos que quando Deus está presente, quando as pessoas temem a Deus, existe uma facilidade para ter uma convivência melhor e suportar as dificuldades que poderão vir sobre esse casal. Uma predisposição humana. Todos os seres humanos estão sujeitos à tentação. Nós vemos que a tentação está presente no nosso cotidiano. Todas as pessoas passam por isso. Nós vemos que no dia a dia, no nosso cotidiano, constantemente somos atacados por algumas setas, por algumas ofertas que muitas vezes ferem aos princípios bíblicos e que muitas vezes muitas pessoas têm cedido a essas tentações por não estar atento como as coisas acontecem. Nós vemos que a infidelidade conjugal, ela surge nesse momento da tentação e que é um processo que tem início na mente das pessoas. A infidelidade conjugal, o adultério, ele não surge de uma hora para outra, é algo que está na mente das pessoas. Tem pessoas que dizem assim, o inimigo me tentou e eu caí, foi de repente. Não é de repente. As coisas vão sendo geradas na mente da pessoa e leva esta pessoa a cometer o adultério, mas isso é gradativamente. É igual aquele exemplo que já citei em outras lições sobre a experiência da rã, que quando colocada na água quente, imediatamente ela pula por causa que tem um sangue frio e sabe que vai ser ali cozida. Mas se colocar numa panela de água fria e for aquecendo ali o fogo, aquecendo a água, ela vai se acostumando com aquela temperatura e depois ela vai chegar, a água vai chegar ao ponto de ebulição e a rã vai morrer cozida. A vida espiritual não é diferente. As ofertas são lançadas, as pessoas vão gerando isso dentro da sua mente, planejando, projetando, e depois as coisas vêm a acontecer. É passo a passo. Isso nós devemos estar atentos e orientar os nossos alunos sobre essa questão também. Salmo 101:3 e Filipenses 4:8 falam que nós temos que ter cuidado com o que vemos e pensamos. Então o pensamento gera na mente, mas os olhos é que passam a ver, que leva a desejar, como nós vemos o exemplo do relato da criação, quando os primeiros seres humanos observaram, olharam e desejaram tomar do fruto da árvore, ou seja, aquilo que lhe era desejado, olhar, e depois leva então a tocar, a buscar. É o que é visto, gerado na mente e leva as pessoas a desejarem. Efésios 6:11 diz que nós devemos vigiar para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar constantemente vigiando. Nós temos o exemplo de Davi, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Davi, que estava descansando no seu palácio e de repente ele avista na vizinhança
a Betseba, aquela mulher que estava banhando-se, e ele vendo, então gerou na sua mente aquele desejo de possuir aquela mulher, que não era sua, mas que era de um fiel soldado que lhe servia. E ele tende então a buscar a ter aquilo que não era seu, como o próprio profeta Natã. Na alegoria que ele utiliza, ele cita daquele que possuía várias ovelhas, mas não contente com tudo que possuía, olha para aquele que possuía apenas uma ovelha e toma dele. Então as pessoas tendem a buscar aquilo que não é seu, a desejar aquilo que não é seu, com aquele ditado de que o quintal do vizinho é mais bonito, é melhor do que o nosso. Davi, nós vemos que ele ficou descuidado, ele almejou, ele alimentou a sua mente com os desejos da carne e buscou então concretizar isso, porque faltou a ele vigiar, faltou a ele prestar atenção naquilo que ele estava alimentando. Foi um passo a passo e que levou também o próprio Davi a um assassinato. Nós temos que tomar esse exemplo de Davi também para a nossa vida cotidiana, tomarmos esse cuidado com as ciladas, as tentações que constantemente estão surgindo à nossa frente, que surge à sua frente, que surge à frente de qualquer ser humano. A sexualidade humana é uma dádiva de Deus ao ser humano. Ela se manifesta na predisposição do indivíduo em vivê-la no parâmetro do casamento. Essa é a sinopse do primeiro tópico das lições bíblicas da CPAD. Aí vem a aplicação prática que eu deixo para você. Você tem entendido o propósito de Deus para a sexualidade? Você tem entendido o propósito de Deus para a sexualidade? Como você tem lidado com as tentações? Você tem observado como elas surgem? Será que você não tem sido envolvido por ela? Você tem vigiado e percebido sinais da infidelidade? Como eu disse, que não acontece de uma hora para outra, mas alguns sinais que você deve estar atento. Talvez você está à beira de cair em uma tentação, mas fique atento, observe os sinais para que você possa fugir da tentação. Para que você possa ser vitorioso e não ceder à tentação, mas pelo contrário, ser fiel a Deus. Tópico 2. As causas da infidelidade. A lição coloca nas primeiras causas a concupiscência como algo que é intrínseco do ser humano, como algo que surge, que é gerado no ser humano. Tiago fala sobre isso, que a concupiscência é gerado lá dentro do ser humano, é ele que vai gerando isso. É diferente do que muitas pessoas que acabam atribuindo ao próprio inimigo as suas falhas, como se ele fosse uma vítima e que não tivesse culpa ou responsabilidade pelos seus erros. Pelo contrário, a palavra de Deus ela demonstra que o ser humano tem dentro de si esse desejo pela concupiscência. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Nós vemos que os desejos bons e ruins são inerentes do ser humano. E o ser humano tem liberdade de escolher. É por isso que muitas pessoas dizem, não tem problema, não tem, isso não é uma coisa normal, essa aproximação entre as pessoas, esse relacionamento livre, o sexo livre e assim por diante. Mas pela palavra de Deus nós vemos que o ser humano tem que ser cometido e ele tem que ter esse relacionamento dentro dos princípios bíblicos. Ele tem liberdade de escolher, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que escolher o bom caminho. Nós temos que escolher aquilo que é produtivo, aquilo que é bom. A palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios 6:25, recomenda: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. É aquilo, voltando ao que dissemos anteriormente, tomar o cuidado com aquilo que você está atento, que os seus olhos estão vendo e que você está levando para a sua mente. Então a palavra de Deus nos orienta a não alimentarmos a concupiscência. E lá em Gálatas 5, nós vemos quando fala sobre o fruto do Espírito, ali fala sobre a questão de alimentar o Espírito ou alimentar a carne. Eu já mencionei em lições anteriores, em vídeos anteriores, aquela ilustração do homem que tinha um pássaro e um gato. E aquele homem, ele passou a tratar melhor, a cuidar e alimentar o gato,
e deixou de lado o pássaro. E o gato foi crescendo, ficando viçoso, cada vez mais bonito, e o pássaro, ao contrário, por não receber atenção, por não receber alimentação, passou a emagrecer, perder as suas penas, ficar raquítico, fraquinho. E certo dia aquele senhor saiu da sua casa. E o gato, não tão satisfeito com tudo que estava recebendo, com a alimentação, com o cuidado, olhou para aquele pássaro que estava quase morrendo, pulou na gaiola para comer o pássaro. E quando estava à beira de alimentar-se daquele pássaro que estava ali fraco, de repente retorna o dono do gato e do pássaro. E aquele senhor pega o gato e manda embora e começa a alimentar novamente aquele pássaro, a cuidar, a ter o cuidado, a cuidar daquele pássaro, de forma que ele volta novamente a ter aquela saúde que tinha anteriormente, a engordar, a voltar às suas penas e voltar ao vigor que era anteriormente. Então, nessa alegoria nós vemos o gato que simboliza a carne e o pássaro que simboliza o espírito. Então, aquilo que você alimenta é aquilo que vai ser mais forte na sua vida espiritual. É por isso que o autor aos Provérbios, ele chama a atenção para não cobiçar, para não atentar, como fala lá Jesus em Mateus também, que aquele que olha para uma mulher já comete no seu coração adultério. Esse sentido original é no sentido contínuo, aquele que olhar e continuar olhando de forma a alimentar a sua mente e planejar. Então, ter um relacionamento com aquela pessoa, imaginar-se já tendo um relacionamento. É aquilo que está alimentando dentro do seu coração, que é esse desejo que é gerado pela concupiscência da carne. Então nós temos que ter esse cuidado constantemente para não alimentarmos essa concupiscência da carne, mas pelo contrário, alimentarmos o Espírito de Deus que está em nós, na nossa vida, para que nós possamos ter vitória espiritual em nossa vida e não cedermos às tentações. Provérbios 23, 30, 35 também adverte sobre o cuidado com as bebidas alcoólicas, porque coloca a bebida alcoólica como incentivadora à imoralidade sexual. Por isso, o cuidado que principalmente o jovem deve ter com essa prática que muitas vezes é tida como normal na nossa sociedade e que muitas vezes leva as pessoas também já para a prática da imoralidade sexual, tirando as pessoas do seu próprio domínio. Então, um cuidado também que temos que ter com essa questão. Carências. Então, nós vemos aí que é outra causa da infidelidade. Provérbios 5:15 fala sobre bebe a água da tua própria cisterna. Vemos aí uma alusão ao relacionamento conjugal, aonde o casal deve desfrutar da sua vida sexual, da sua intimidade com o seu próprio cônjuge. 1 Coríntios 7:3 fala sobre essa questão da fidelidade conjugal. Provérbios 7:15 a 20 relata ali um episódio onde a mulher prepara toda uma situação para receber o seu amante enquanto o seu marido não está presente. O seu marido, que diz o texto, estava preocupado com os negócios, a priorização aos negócios, ao ministério, entre outros, e o desleixo com o amor, com o relacionamento íntimo entre a esposa e a esposa, tem levado muitas pessoas à infidelidade conjugal por causa das carências. O cônjuge que prioriza outras questões em detrimento ao próprio relacionamento conjugal acaba conduzindo muitas vezes o seu parceiro, a sua parceira para uma infidelidade, porque o casal ele se une buscando complementar em todos os sentidos nesse relacionamento e muitas vezes o casal que se preocupa, se prioriza outras questões que não relacionamento íntimo, relacionamento conjugal, muitas vezes leva o seu companheiro, a sua companheira a uma carência que muitas vezes busca em outra pessoa. Eu coloco aqui no slide por que a ovelha busca novos pastos. Então as pessoas experientes dizem que a ovelha ela busca novo pasto quando dentro do pasto em que ela está, ela não recebe o seu alimento, ela não é cuidada. No casamento não é diferente.
Por que que uma pessoa busca fora do casamento, é, é, a- busca fora do casamento as suas carências? É porque as suas carências não têm sido atendidas dentro do seu próprio relacionamento. Existem muitos casais que não têm cultivado o bom relacionamento conjugal, que não têm cultivado uma amizade. Geralmente, quando eu faço uma conversa pré-nupcial ou muitas vezes no próprio sermão do casamento, eu tenho apontado sobre essa questão que a esposa deve ser a melhor amiga do esposo e, por consequência também, o esposo deve ser o melhor amigo da esposa. Que haja um relacionamento, uma cumplicidade entre o casal, uma intimidade, uma complementariedade, para que outra pessoa não venha ocupar esse espaço, o que leva muitas vezes um casal a desvincular-se, a separar-se um do outro e buscar suprir as suas carências. Por isso que o casal deve estar atento um com o outro para que possa perceber aquilo que ele não está suprindo no seu companheiro ou na sua companheira. Por isso que é importante uma conversa, uma comunicação eficaz, eficiente entre o relacionamento conjugal para que essas carências possam ser absorvidas. Carências de elogio e reconhecimento. As pessoas geralmente são carentes de um elogio ou de um reconhecimento. Principalmente as mulheres, quantas pessoas que observam, que reconhecem qualidades das pessoas que estão fora, que são amigos, e não reconhecem do próprio cônjuge. Por isso que é importante também haver esse reconhecimento, essa valorização das pessoas que estão dentro da sua casa. Quantas pessoas que perderam o seu cônjuge por causa de uma aventura extraconjugal e somente vai perceber o valor que tinha o seu cônjuge depois de perdê-lo, depois de perdê-la. Então, nós devemos valorizar enquanto temos ao nosso lado e valorizarmos a vida conjugal, a vida em família. Provérbios 19, 13 e 27, 15 fala sobre a mulher rixosa. Então, eu vejo aí como também uma das dificuldades que o livro de Provérbios alerta e repete, e compara a mulher rixosa, ou a mulher que é impaciente, a mulher que falta bom senso no relacionamento, como o gotejar contínuo. Aqui me fez lembrar das torturas que existiram na época medieval, aonde pessoas que ficavam deitadas e deixavam pingando, uma goteira na testa da pessoa, até que a pessoa ficava praticamente louca depois de horas caindo aquela goteira sobre a sua testa. E aqui ele compara a mulher rixosa como um gotejar contínuo, imagine. Então nós vemos que a mulher, ela deve ser prudente, a mulher deve ser meiga e ser companheira do seu esposo, assim como o esposo também. Mas estou dizendo isso porque o livro de Provérbios, ele ressalta esse comportamento da mulher rixosa e que muitas vezes acaba transformando em carências também para o seu companheiro. Então fica aí também essa alerta. A sinopse do tópico da lição bíblica diz: a concupiscência e as carências não supridas na vida do ser humano são algumas das muitas causas da infidelidade conjugal. Por isso que é importante nós estarmos atentos para verificarmos se no nosso relacionamento não existem carências que não estão sendo supridas e que isso não venha causar um descontentamento no relacionamento conjugal. Aplicação prática: você tem suprido as carências do seu cônjuge? Você tem percebido as suas necessidades? Você tem estado atento e cultivado esse relacionamento? Você tem se preocupado em satisfazer sexualmente o seu cônjuge? Então nós vemos aí a questão da carência, como o exemplo que eu dei da própria ovelha. Tem muitos casais, principalmente da parte do homem, em que ele não se preocupa em satisfazer a sua esposa. Nós vemos a diferença que existe no relacionamento entre o homem e a mulher. O homem, ele se realiza mais rápido e a mulher mais demorado. Alguns fazem a comparação do fogão a lenha e do fogão a gás. O homem, como fogão a gás,
e a mulher com o fogão a lenha. E o homem, muitas vezes, não se preocupa com as preliminares, não se preocupa com o aquecimento antes do relacionamento, mas se preocupa simplesmente em satisfazer-se. Se não tem satisfeito a sua esposa nessa questão do relacionamento íntimo. Nós vemos muito presente isso no livro de Provérbios, em Cantares, desse relacionamento do homem e a mulher e dessa preocupação que deve haver em ambos em satisfazer sexualmente o seu parceiro, a sua parceira, para que não haja necessidade, como da ovelha, de buscar pasto fora do seu próprio pasto, mas buscar satisfazer-se um ao outro, desfrutar dessa bênção que é uma bênção divina e não algo como algo mau, mas como algo que deve ser desfrutado prazerosamente e com a bênção de Deus.